E falando agora de ontem, semifinal do Campeonato Gaúcho, tivemos a partida entre Caxias e Internacional, primeiro Juventude Internacional, Caxias enfrenta o Grêmio hoje. Juventude Internacional, primeiro jogo 0-0, ontem no tempo normal 1-1, e aí na disputa de pênaltis, mostramos há pouco o pênalti desperdiçado pelo Robert Renan, que claro, acabou sendo o tema mais polêmico dessa terça-feira depois da eliminação do Inter. O Juventude está na final do Gauchão, terceiro ano sem Internacional na final do Gaúcho, Rafael de Vério. Mas dá para compartilhar um pouquinho dessa culpa que está caindo só no Robert Renan, com o que foi o jogo do Inter durante os 90 minutos também, né? Um empate ontem que o Inter joga mal, tem muita dificuldade também, mais uma vez, diante do Juventude. Boa tarde para você, meu amigo. Tudo bem, Camila? Sim, é verdade. Claro que a cena do Robert Renan é muito marcante, né? Ela é um pênalti decisivo, a 7ª cobrança, e ele bate de cavadinha e dá tempo, inclusive, de o goleiro voltar. Ela foi tão fraca a cobrança que o goleiro do Juventude, o Gabriel, estava indo para um lado e deu tempo de voltar para o outro para defender. E o Robert Renan já tinha feito isso antes, né? Jogando pelo Zenit, ele já tinha cobrado um pênalti de cavadinha e tinha dado certo, enfim. Claro que isso fica marcado, mas eu concordo contigo. Teve muito mais explicações para essa derrota do Inter, para essa eliminação do Inter, na verdade, mesmo com o empate, do que só a disputa de pênaltis. O simples fato de levar aos pênaltis essa decisão contra o Juventude já fala bastante sobre o jogo. O Inter não conseguiu superar o Juventude nem em Caxias do Sul e ontem no Beira-Rio também não. Foi muito mal no primeiro tempo, melhorou no segundo e quando reagiu, quando parecia que viraria o jogo depois de empatar, o Maurício foi expulso num enrosco com o Nenê e aí com um jogador a menos o Inter só pôde mesmo terminar o jogo empatado e esperar pelos pênaltis. E aí nos pênaltis ainda saiu na frente, o Juventude errou um pênalti antes do Inter, mas aí a cavadinha do Robert Renan fica marcada e vai para a história do Gauchão. É o terceiro ano seguido que o Inter fica fora da final do campeonato e é pela primeira vez na história que isso acontece com o Inter, de ficar 3 anos seguidos sem ser nem menos vice do Campeonato Gaúcho. A gente já vai mostrar, temos aqui a imagem do pênalti na Rússia, que o Robert Renan faz o pênalti, mas quero falar um pouquinho do jogo primeiro, Érico. Porque é isso, né? É um time do Internacional, um elenco, acho, mais do que um time montado pelo Inter e com investimento altíssimo nessa temporada, que vinha de uma invencibilidade grande, vinha de boas partidas. O Cudê não pode mais reclamar de falta de opções, porque ele tem muitas opções nessa temporada. E um time que a gente olhava e indicava até como favorito, talvez, a conquista da Sul-Americana, mas que tropeça numa semifinal e que, tecnicamente, é muito superior ao seu adversário. A gente aqui no Brasil, a gente analisa muito futebol pela ótica do herói e do vilão, né? E hoje o Robert Renan está sendo vilanizado e vai ganhar esse rótulo aí durante um bom tempo. Mas o fato é que o erro do Robert Renan escondeu um monte de problema que o Inter teve nos 2 jogos contra o Juventude. Se você somar os 180 minutos do confronto, o Inter foi melhor, como disse o de Vério, no início do segundo tempo de ontem, fez o gol e um pouquinho mais até a expulsão do Maurício. Se você for pegar todo o contexto do confronto, o Juventude anulou o Internacional, não tirou o Alan Patrick do jogo, o Alan Patrick não fez uma boa série, o próprio Maurício não conseguiu se destacar também. Enfim, os jogadores mais criativos do Inter foram super bem marcados pelo Juventude, que não só marcou como jogou, aproveitou o espaço que o Inter deu, principalmente pelo lado direito do Bustos. Enfim, então assim, o Robert Renan é o vilão da vez, porque a gente adora um vilão no futebol brasileiro e um herói. Mas o erro do Robert Renan esconde um Inter que foi muito mal nos 2 confrontos contra o Juventude. No duelo Roger Machado e Cudê, o Roger foi bem mais estratégico, né, Jéssica? E ele tem tido vantagem no Rio Grande do Sul. Ele tem levado essa vantagem nos confrontos contra o Internacional. Agora, eu vejo muita responsabilidade do Cudê nessa eliminação do Inter. Porque o Cudê, se a gente pegar, ele sai do Internacional em 2020 reclamando da falta de reforços. Ele sai do Galo no ano passado reclamando do elenco e da falta de reforços. E aí o Inter constrói para ele, entrega para ele, no início desse ano, o time que o treinador pede a Deus para trabalhar, dentro das devidas proporções do que o mercado brasileiro possibilita, né? Um clube daqui comprar. E ele tem um time repleto na mão dele, ainda que Borré não pode jogar no Gauchão, né? Tem reforços que ainda vão entrar ao longo do ano. E o Inter produz pouco dentro de campo. Enfrentou o primeiro adversário de fato que fez frente a ele nesse Gauchão foi o Juventude. Muito bem treinado pelo Roger, com uma estratégia de jogo, um time organizado, compactado. E o que a gente viu foi um Inter sem criatividade para conseguir sair dessa marcação do Juventude, espaçado em campo, errando passes
É um time técnico. A gente está falando de um Kudê que pediu um elenco técnico e a direção do Internacional fez um esforço enorme financeiro para entregar para ele esse elenco. E a gente viu um time que não conseguiu trazer isso para dentro de campo. Então, acho que tem responsabilidade do treinador muito mais do que do Robert Renan. Se a gente olhar o pênalti que esse garoto cobra, num olhar racional, ele foi irresponsável. Mas, dentro de campo, pouca coisa é racional. A gente está falando de um atleta de 20 anos que se sentiu com personalidade suficiente para bater o pênalti de forma diferente. Aconteceu que não deu certo, mas a eliminação no Internacional aconteceu nos 90 minutos. Vamos mostrar, Coutinho, os dois lances? Já que a gente já está falando do Robert Renan, a gente mostrou há pouco, né, o pênalti. Vamos mostrar de novo o pênalti que ele desperdiça ontem. Ele tenta uma cavadinha muito fraco, como lembrou de velho, né? O Gabriel pôde até retornar para fazer a defesa, porque a cavadinha é muito fraca, né? Ela não tem a velocidade ideal. E aí o goleiro consegue retornar para o lado direito e fazer a defesa, o Gabriel. Só que o Robert Renan, na Rússia, jogando pelo Zenit, ele disputou a Supercopa, era decisão da Supercopa da Rússia em 2023, em cima do CSKA. E olha aí, ó, a cavadinha do Robert Renan. Que cobrança perfeita. Pois é. Muito parecida, é igual mas ela pega mais velocidade, ela vai mais alta, né, e com um pouquinho mais de velocidade. Não, Camila. É que o goleiro tá caído, que o goleiro né? caiu, dá essa impressão. Faz sentido, verdade. Mas eu confesso, assim, se tem uma coisa que eu passo pano, é para jogador que tenta usar em cobrança de pênalti. Eu não passo pano para quem isola, não. Agora o cara tenta fazer uma coisa... Os goleiros estão muito bem treinados, assim. E ele já tinha feito uma vez e tinha funcionado. Eu entendo, assim, eu entendo que o torcedor fica irritado, eu entendo que a questão, é displicente, não é? Mas eu passo pano. Acho que passo pano porque ele tentou algo que normalmente deixa o goleiro caído e funciona. Dessa vez não funcionou e a gente está julgando o resultado. Está julgando a eliminação. Entrado, eu tenho certeza que muito torcedor do Inter, e esse pênalti tivesse dado a vaga na final, muito torcedor do Inter estaria exaltando a qualidade do Robert Renan, um zagueiro, para fazer isso, né? E aí, quando perde, realmente passa a sensação de ser algo irresponsável, vamos colocar assim. Eu acho que isso é muito a decisão do jogador, da forma que ele se sente confiante, da maneira que ele treina. O Kudê deu uma declaração dizendo que ele não sabia que o Robert Renan batia o pênalti assim. O fato de não ter sido ali um dos principais cobradores, né? É bom de contextualizar isso. Essa era a 6ª cobrança do Inter já. Sexta ou sétima? Sétima cobrança do Inter. Então, assim, ele não estava entre os principais batedores. Provavelmente, se ele treinou, ele não estava ali entre os caras que tinham um índice de acerto maior. E se treinou, não bateu assim no treino, porque se o Kudê não sabia que ele batia, isso tem uma... Ou então o Kudê não assistiu. Não assistiu aos treinos. Ele entra no finalzinho do jogo, justamente, acho que pensando na cobrança de pênalti. Mas o Vitão estava estourado já, o Vitão estava caído no chão, já com cãibra. Mas só uma última informação, na Rússia também era o 6º pênalti. O 6º pênalti que a gente viu, ele cobrou, aí a cavadinha funcionando, era o 6º também. Que também foi o sétimo, né? Que foi o 7º, mas não era né? Mas não eram os 5 primeiros. Ele não foi um dos 5 primeiros escolhidos também. Alternada, desse caso a 6ª, ontem já era a 7ª cobrança quando ele desperdiça. E um detalhezinho sobre o jogo. Eu acho que os 2 jogos contra o Juventude, antes do Divério falar que está querendo, contra o Juventude, mostraram que o Inter precisa ampliar o seu repertório ofensivo, né? Em todos os jogos em que o Inter foi muito bem, foi uma equipe que controlou pelo centro do campo, acumulando jogadores, trocando passes, envolvendo a partir da qualidade técnica desses caras e da liberdade de movimentos que o Kudê tem dado a eles por ali. Em alguns jogos isso não vai ser possível, como o Juventude fez ontem, congestionou o setor muito bem. O jogo que o Kaique faz é muito bom, o volante do Juventude. Jadson foi muito bem. A dupla de zaga do Juventude muito agressiva quando o Inter conseguia vazar essa pressão dos volantes. Pouquíssimo espaço entre as linhas, principalmente no primeiro tempo. Então, sem querer tirar o mérito do Juventude, também faltou ao Inter, mas jogada pelos flancos do campo, jogadas combinadas de 1-2, tabela, triangulação, porque esse time tem capacidade para isso. Certamente ficou o aprendizado da pior forma possível. E é um detalhe que, para mim, pode atrapalhar o Inter nos momentos decisivos. É um clube que há muito tempo não conquista algo relevante. Não só no âmbito estadual. O Inter não é campeão gaúcho desde 2016. É muito tempo para um estado em que tem 2 clubes dominantes. Brasileiro desde 79. Desde 79. O último título de relevância do Inter, sabe quem era o técnico do Inter? Dorival Júnior. A Copa Sul-Americana de 2011. A gente está em 2024, gente. Sabe, é um clube muito grande para ficar tanto tempo sem conquistar nada assim. E o fantasma dos pênaltis parece ter voltado, né, Edvério? Das últimas 7 disputas, perdeu 6 o Inter. A gente tá mostrando isso. Ele ganhou recentemente do CSA e ganhou do River, né? Depois River. ele tinha perdido pro Melgar, tinha perdido pro Caxias do ano passado.
Mas, assim, sobre a questão dos reforços, né? Olha a curiosidade, a coincidência. O único jogador do Inter contratado em 2024 que estava em campo ontem, o único, foi o Robert Renan. Justamente quem teve a missão aí Eu vi uma... E a outra... O elenco já era bom no passado. Tem mais um agravante, digamos assim, nessa seca, né? Eu tô usando agravante, mas é porque as eliminações em casa, né? Todas as eliminações no Beira-Rio, incluindo a da Libertadores no ano passado, essa eliminação do Gauchão, a Copa do Brasil 2023, Gaúcho 2023, a Sul-Americana, todas elas no Beira-Rio, né? E dessa vez, velho, muito de encontro essa eliminação com uma empolgação do torcedor, né? O torcedor colorado vinha num ano de muita empolgação com esse time, com as contratações, com uma expectativa alta e, mais uma vez, fica fora da decisão do Gaúcho, né? Sim, com 142 mil sócios, né? O número cresceu bastante nos últimos 2 meses, aí, 1 mês e meio, até como uma resposta a esse investimento que a gente falou da direção do Inter para reforçar o time. E a outra curiosidade que vocês falaram também sobre o Robert Renan, só para não deixar escapar. Ele entrou aos 50 minutos do segundo tempo, no lugar do Vitão, que estava cansado, com dor, enfim. Então, se ele entrou só para cobrar o pênalti, já ia ser estranho ele ser o 7º jogador a cobrar o pênalti. Verdade. E se foi um jogador que entrou para cobrar o pênalti, poderia ter sido um atacante, né? Já que não teve jogo. Era um lateral, o lateral foi cobrado e terminou o jogo. Então, foi meio estranha a substituição, o contexto todo foi meio estranho como isso aconteceu, até chegar à 7ª cobrança do Robert Renan. De fato, se você faz a substituição, bom ponto, faz a substituição para um cara que vai bater para ser um dos 5 primeiros. Eu acho que ele não fez para bater pênalti, não. Ele já estava com um homem a menos, o Juventude estava com a bola, botar a bola na área. Eu acho que ele quis tirar uns... O Vitão estava sem condições de continuar no jogo, ele pôs... Eu até comentei o jogo ontem no Premier, por isso que eu estou falando sobre isso, assim. E foi uma tentativa mesmo de proteger a defesa do Inter e não sofrer. Ele poderia botar um atacante, tomar um gol de cabeça, não ia adiantar nada ele botar um atacante para cobrar o pênalti. O Vitão já tinha salvo uma bola em cima da linha. Exato, no primeiro tempo ainda.